Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Space Cross, ano 2016, na cor branca. Bancos em couro, computador de bordo, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Chegou mais uma sexta-feira e com ela também o programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira. É a TV JP trazendo um convidado e falando de muito esporte para você. E hoje o assunto é voleibol. Eu trouxe meu amigo Arthur Gever, ele que é um entusiasta da modalidade aqui na nossa cidade, é professor de educação física, fez parte também, acompanhou de perto os tempos áureos do voleibol aqui na nossa cidade, ali entre 2008 e 2010, aquela equipe que participou da Superliga, enfim, teve aí esse gostinho de poder estar presente também nesse momento. Por isso que a gente trouxe ele para bater um papo aí sobre voleibol, falar sobre a sua trajetória dentro desta modalidade. Arthur, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. O agradecimento é todo meu, Bob, por esse convite do JP e também agradecer a audiência de todos os seus espectadores. Tá certo, obrigado. Eu sei que você falava que acompanha também os programas, né? Por isso que eu fiz questão de trazê-lo também aqui para a gente bater um papo. O Arthur, como é que você vê o momento atual do voleibol brasileiro? Como é que você vê o voleibol tá passando por um momento de transição? Como é que você analisa aí essa conjuntura atual dessa modalidade aqui no Brasil? Eu vejo que o voleibol do Brasil está passando por transformações, vem desde a época quando o Brasil ganhou a medalha de prata em Los Angeles em 84, depois veio com a seleção olímpica masculina em 92, que foi campeã olímpica, a primeira medalha de ouro em modalidades coletivas do Brasil com o voleibol masculino. Depois vieram mundiais, vieram ligas mundiais, campeonatos mundiais que o Brasil ganhou. O Brasil está se reestruturando no adulto, na base, porque, como dizia o Bernardinho, o mais difícil não é chegar em primeiro lugar, mas é manter esse primeiro lugar no ano seguinte. É verdade, né? Mas tanto que o Brasil, agora nesse Mundial de Vôlei Masculino que está tendo, ele na primeira fase deu uma oscilada, mas querendo ou não querendo, o Brasil está na fase final. Com certeza. E o voleibol, que pode ser considerado o segundo esporte mais popular no Brasil, né? O voleibol, depois de todas essas situações mencionadas anteriormente, desde de Los Angeles, que o Brasil foi vice-campeão olímpico no masculino, com certeza o voleibol é o segundo esporte em preferência dos brasileiros. E o que eu tenho percebido também durante o que a gente acompanha aí nas transmissões, nos jogos, né, que tá tendo, como você falou, uma renovação, sempre estão aparecendo novos atletas, novos valores e mantendo a qualidade. Eu acho que isso que é o mais importante também, né? Não, isso aí é importante, é manter a qualidade na base para depois chegar a resultar no adulto, tanto resultados de treinamento quanto resultados de competição. Tá certo. Arthur, vamos falar um pouquinho da sua história. Você que é natural da capital do estado, né? Florianópolis, Manezinho da Ilha. Manezinho da Ilha, com orgulho. De que localidade lá de Floripa? Sou do continente,
Morei alguns anos na Vila Militar, porque meu pai era militar do Exército, e depois fui para o bairro do Abraão, bem perto do ginásio onde a CIMED jogava a Superliga, lá do Capoeirão. Ou seja, de qualquer maneira, sempre teve envolvimento aí com o vôlei, com os esportes. Conta para os nossos internautas como é que foi essa introdução do esporte na tua infância e também na tua adolescência. Vem já com teu pai, né? Ah, não, vem direto com meu pai, porque meu pai foi jogador de futebol da 2ª divisão do Rio Grande do Sul. E a minha família também, sempre gostando de esporte. Na nossa família somos em 5 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, e depois veio o meu nascimento. Meus 2 irmãos mais velhos, um era botafoguense e o outro era palmeirense, e meu pai colorado roxo lá no Rio Grande do Sul. E quando eu nasci no final da década de 70, nos áureos tempos do Internacional, tricampeão brasileiro, único campeão invicto brasileiro, meu pai me jogou para cima. Nasceu o zagueirão do Inter, então já tem aonde... O novo Figueroa. O novo Figueroa, zagueirão, pela altura, né? Nossa família é de estatura alta, então já veio por aí. E dentre os teus irmãos, enfim, a tua família, além do teu pai, lógico, todos seguiram a carreira do esporte ou os outros eram normais? Nesse mundo, nós temos que ter receio de quem é normal, né? É verdade. Mas, na verdade, tem essa veia esportiva, veia educacional também, que minha mãe é professora, minha irmã também é professora, dá aula na FURB, e também veio da questão esportiva. Meu irmão mais velho, ele foi atleta de voleibol na época da Sadia de Concórdia, na década de 80, ali mais ou menos em 1985. Aí, posteriormente, ele foi para a Europa, foi jogar na 2ª divisão da França, e depois fez toda a carreira dele de voleibol adulto profissional na Bélgica. E hoje ele é auxiliar técnico da seleção holandesa masculina, ao qual disputou o Mundial de Vôlei, e também ao qual a seleção holandesa, felizmente, um pouco para a nossa família, por causa do sangue, por causa do trabalho do meu irmão na equipe holandesa, e infelizmente para os brasileiros, onde a Holanda ganhou do Brasil. Ali estava com o coração dividido, então. Coração dividido, porque é o país onde eu nasci, mas o sangue da família fala um pouquinho acima. Mas se pudesse dar um empate no vôlei, seria melhor, que nem no futebol. Infelizmente não tem, né? Mas você me contava que foi por causa do teu irmão que nasceu essa tua paixão pelo voleibol, né? Na verdade, eu era molequinho, 5, 6 anos de idade. Os irmãos mais velhos, os pais, as pessoas mais velhas, sempre um bom exemplo para mim. E o meu irmão treinando vôlei, e eu era criança, e ele me colocava nas costas dele, e ele fazia flexão de perna, e eu brincando, e ele treinando, e sempre tendo um exemplo, parâmetro das coisas boas que era a minha família e meu irmão. Uhum. Até que chegou o ano 2000 e você veio parar em Blumenau, porque você passou aí para a FURB, né, para cursar Educação Física, né? Conta como é que foi esse período também e por que você escolheu seguir essa carreira. Na verdade, já tinha um gosto, porque eu fui atleta de vôlei em Floripa, mediano. Aí chega a idade ali, 17, 18 anos, tem que começar a definir o que tu vai ser da vida, se tu vai ser atleta ou se tu vai estudar. Eu vi que a carreira de atleta a longo prazo não ia dar certo, continuei nos estudos, vim para Blumenau, estou na região desde o ano 2000, fazer a faculdade de Educação Física, aí ficava acompanhando os treinos da época da FURB Vôlei, da Blue Vôlei, ajudava a catar bola, de graça mesmo, mas eu queria estar me inserindo, me ajudando. E daí chegou um determinado tempo que eu consegui uma bolsa de estudo através do voleibol, ganhava uma escolinha, começava a dar treino e estou aqui até hoje. Até essa história é interessante, porque antes da gente começar a entrevista, o Arthur falou de uma frase do Bernardinho. Como é que é a frase que ele fala sempre? Quem não é visto... Quem não é visto nunca é lembrado. Então tu tem que aparecer para ser lembrado, porque depois não adianta ficar reclamando que não tem oportunidade se tu não dá, como diz o ditado, a cara a bater. E foi exatamente isso que aconteceu na tua época da FURB, porque você ficava lá acompanhando os treinamentos, lá da arquibancada, já com essa pretensão também, tô aqui e Sim. quero me inserir nesse meio, né? Na verdade, isso aí já acontecia na época de Floripa. Ali, quando antes de vir a Blumenau,
o professor Maneca, que é do vôlei aqui do Pomerode, ele trabalhava lá com voleibol e como eu sou amigo dele desde a época de Florianópolis e ajudava ele também falava, Arthur, aparece que uma hora também tu vai ser lembrado. E você se formou em 2005, então, né? Me formei no meio de 2005, na metade de 2005, aí continuei trabalhando na Blue Volley até 2007, aonde em 2008 apareceu a oportunidade, o Maneca me convidou junto com a Prefeitura de Pomerode a trabalhar com a categoria de base aqui na cidade. Daí começou a tua história com a cidade mais alemã do Brasil, né? Começou a minha história com a cidade mais alemã do Brasil. Trabalhei aqui de 2008 a 2012 com as categorias de base, a iniciação, né, a partir de 8, 9 anos, e colaborando em todas as situações que o voleibol de Pomerode necessitava na época. Começou ali com a participação da Liga Sul, ajudava desde varrer quadra até como auxiliar técnico e também em tudo que fosse preciso. Só que isso é assunto para o próximo bloco, né? O Arthur teve aí essa sorte, digamos, né, de também pegar esse período áureo do voleibol pomerodense. Ele vai contar algumas histórias também, como é que foi essa participação de Pomerode, tanto na Liga Nacional quanto na Superliga. A gente batendo um papo sobre voleibol aqui no programa Contra-Ataque. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem muito mais aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis. Aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Space Cross, ano 2016, na cor branca. Bancos em couro, computador de bordo, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, este é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Toda semana a gente trazendo um convidado para falar de esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje estamos conversando com meu amigo Arthur Gever, falando sobre voleibol, trajetória dele dentro dessa modalidade esportiva. A gente falava que ele veio para Pomerode já e pegou uma época áurea, né, do voleibol pomerodense, no qual o voleibol participou de Liga Nacional, também Superliga. Mas uma história interessante, ele já falou isso no bloco anterior, que você já conhecia o Maneca lá da cidade de Floripa, né? Então acho que facilitou também essa convivência com ele e essa aproximação com a cidade de Pomerode, né, Arthur? Assim, na verdade, já conheci o Maneca da época de Floripa, nós somos praticamente da mesma geração de idade. Claro, ele é um pouco mais velho, eu sou um pouco mais novo e sempre conheci da época do vôlei lá em Floripa. Aí o Maneca veio para Pomerode, se eu não me engano, meados do ano 2000, 2001, mais ou menos, com o projeto do voleibol, na época da Chocolate, quando eu colaborava com o esporte e com o voleibol. Colaborar com o voleibol, eu vim para Blumenau, como eu falei no bloco anterior, comecei trabalhando lá na Blue Volley, na Furby Volley, e o Maneca em 2008, Arthur, eu tenho um projeto grande, continuo com o projeto da base, mas tenho um projeto grande de participar da Liga Sul, aí classificar para a Liga Nacional e ter uma equipe Pomerode participar, estar no cenário nacional na elite do voleibol. Mas sem esquecer da base. Sim. A base que é importante, tu vai trabalhar com a base, tu vem para Pomerode para trabalhar com a base, mas nós temos o projeto da Liga Nacional, onde em 2008 Pomerode cedeu a Liga Nacional Região Sul, foi vice-campeão, ganhou o acesso a disputar a fase final da Liga Nacional em Fortaleza
no Ceará, em 2008, na metade de 2008, mais ou menos, aonde sagramos vice-campeão e conseguimos o acesso à Superliga. Foi um ponto alto no voleibol feminino. De maneira inédita, né? Que até então a Pomerode não tinha passado por essa experiência. Chegou a assustar naquela época? Nós estamos na Superliga, como é que vai ser? Ou vocês realmente estavam preparados para isso? Olha, na verdade, não estava preparado, até vislumbrávamos. É a mesma coisa que tu ganhar milhões na loteria. Tu sabe que tu pode ganhar e quando tu ganha, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas, como bons profissionais, não poderíamos fugir da responsabilidade. Eu senti a ficha caindo quando retornamos de Fortaleza e que daí nós fomos convidados a desfilar pela cidade no carro dos bombeiros. Eu lembro disso. Ali foi emocionante, foi um dos grandes momentos assim que me lembrou bastante dessa época do voleibol. Teve até gente pagando promessa, né, por causa disso, pode contar agora. Não tem problema, não tem problema de falar essa comigo. Essa não tem problema. Mesmo que o mico seja comigo, mas na fase final em Fortaleza, Bob e espectadores, estávamos na semifinal. Estávamos em 3 técnicos lá, e mais o Cidinho representando o poder público de Pomerode. O Cidinho não quis entrar na aposta, mas tudo bem. Mas enfim, aí nós fizemos um pacto. Se fôssemos para a final e os 2 finalistas ganhariam o acesso à Superliga, os 3 técnicos iam raspar o cabelo. Mas não raspar, passar máquina 4, 5, assim, tem que passar 0 com lâmina e tudo. Então eu, o professor Maneco e o professor Álvaro Dias Curra, que nos acompanhou aquele ano, fomos para a final, raspamos o cabelo, e quando entramos no ginásio, assim, acharam que eram 3 irmãos de verdade, porque ou eram 3 novos carecas que tinham que ficar raspando o cabelo, mas enfim, foi cômico na época. Ou mudaram a comissão técnica sem ninguém saber, ou né? mudaram a comissão técnica sem saber, assim, ou quem é essa galera, mas enfim, foi prazeroso. Essas brincadeiras sadias, né, Bob? Com certeza. A primeira participação na Superliga foi com um time praticamente de Pomerode que já vinha participava já das competições, né? Eu acho que isso também foi de extrema importância para adquirir cancha para o que vinha aí, pelo projeto que vinha no próximo ano, 9 e 10, né? O Arthur, acho que pode contar aí para os internautas, acho que realmente serviu como base também para essa grande participação no ano seguinte, né? Não, serviu bem como base. O primeiro ano de experiência da equipe do vôlei feminino numa Superliga de vôlei. Quem diria que em Pomerode o Bernardinho ia tocar o solo de Pomerode trabalhando, não a turismo, não em outras situações, mas trabalhando. O Bernardinho, as estrelas da seleção brasileira feminina, a comissão técnica, era Pomerode aparecendo para o mundo. Isso aí deu um know-how para a continuidade do projeto em 2009 e 2010. Em 2009 e 2010, a gente sabe aí que teve já a participação da Cativa, né? E também era o time da Cativa Opnus, né? Que teve esse projeto junto com a cidade de Brusque. Só que Pomerode também teve que galgar degrau por degrau, participar da Liga Sul, Liga Nacional. Então teve que passar novamente por todos esses degraus para poder chegar na Superliga, né? Sim, com certeza. Como não tinham ficado entre as 8 ou 10 equipes melhores classificadas da Superliga anterior, teve que repetir todo o processo de participação de Liga Sul, de Liga Nacional em Juazeiro do Norte, Ceará, onde nós sagramos campeões e, de novo, com acesso à Superliga, juntamente com a cidade co-irmã Brusque. Só que daí, naquela oportunidade, a Pomerode já tinha no seu elenco algumas grandes jogadoras que iriam fazer muito sucesso. Por exemplo, a Tandara, que era a grande estrela daquela equipe, né? Sim, na verdade ela veio como uma forte promessa, né, como era na época, era uma atleta que não era tão conhecida no cenário nacional. Veio para Pomerode, juntamente com as demais atletas que compuseram a equipe, ela conseguiu se destacar, sendo uma das maiores pontuadoras de Superliga, os bons embates com a Americana, quem era a maior pontuadora, duelo de titãs, duelo de feras, e foi bem interessante essa situação. E naquela oportunidade, sim, Pomerode, então, conseguiu se classificar para as oitavas de final e pegou o Rio de Janeiro jogando aqui no ginásio Rolf Kneza. Querendo ou não querendo, Rio de Janeiro sempre vai ser uma pedreira, por mais que passe o tempo, por mais que a equipe lá
possa estar numa estrutura diferente, num investimento inferior, mas Rio de Janeiro sempre é Rio de Janeiro. Com o Bernardinho em quadra é sempre difícil. E como é que era administrar o voleibol de base naquela passagem? Era complicado? Afinal, você tinha que se desdobrar em muitos, né, para poder atender a todos os anseios. Como é que era isso? E como é que as meninas também vislumbravam essa questão de ter esse espelho das meninas participando aí da Superliga? Uma coisa é tu ter o esporte de base na cidade sem um adulto referência. Outra coisa é tu teres o adulto referência. E nesses 2 anos de Superliga, Pomerode 2008, 2009, Pomerode Brusque 2009, 2010, mudou bastante. Mudou bastante porque houveram mais meninas fazendo treinamento, o adulto era um grande espelho. Eu mesmo, como eu falei no bloco anterior, quando o Maneca me fez a proposta de vir a Pomerode, que faríamos a Superliga, temos esse sonho, mas não podemos esquecer da base. Porque o voleibol, às vezes, é uma montanha-russa. Uma hora tu estás aqui em cima com a Superliga, mas tu não pode esquecer quem está lá embaixo na base, porque uma hora a base vai querer estar lá em cima também. Aí eu tinha que me desdobrar para os polos, eu pegava o ônibus, eu ia lá para o Olavo Bilac, pegava o ônibus, ia lá para o Prudente de Moraes, ia lá para Amadeu da Luz, em plena Superliga. Aí ia de manhã para a escola, à tarde ia para o treino e às vezes à noite tinha jogo. Mas era prazeroso, porque quem tem responsabilidade não foge das situações. E como você falou, o Pomerode estava em evidência naquela época. Eu acho que também aquele momento foi um divisor de águas para o voleibol pomerodense, né? Não, foi um divisor de águas, ou acontecia naquele momento, ou de repente ia demorar 20, 30 anos para poder acontecer de novo. Certo? Foi um divisor de águas porque hoje o voleibol... Não que não era visto dessa forma, mas hoje, quando se fala em voleibol em Pomerode, já sempre tem aquele histórico. Pomerode, Superliga de vôlei, como tu bem disse, a Tandara, jogadores de expressão, o Bernardinho que já apareceu aqui, atletas de seleção brasileira que tocaram solo de Pomerode e gostaram. E como você falou, então, naquela época trabalhava a base e permaneceu até que ano, Arthur? Eu vim para Pomerode em 2008, fiquei até o final de 2012. Depois, consequentemente, eu voltei para Blumenau para trabalhar em escola. Isso é assunto para o próximo bloco. A gente batendo um papo aí sobre voleibol aqui no programa Contra-Ataque, né? É bom lembrar essas histórias, é bom lembrar esse momento. O Pomerode teve no auge, né? Teve aí o seu momento de glória dentro do voleibol, né? Pomerode muito falada na época, até porque era uma equipe sensação, né? da Superliga, e com certeza ficam as histórias e ficam as lembranças. Você acompanhando tudo aqui no programa Contra-Ataque. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais voleibol, com mais bate-papo aí com meu amigo Arthur Gever aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Space Cross, ano 2016, na cor branca, bancos em couro, computador de bordo, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, este é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Toda sexta-feira a gente trazendo um convidado falando de muito esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje estamos falando sobre voleibol, trouxe meu amigo Arthur Gever, está falando um pouco aí sobre a sua trajetória dentro da modalidade. Depois
de todo o caminho trilhado dentro da escolinha de base, também com participação ali na Superliga, no time principal, enfim, chegou a hora de um novo desafio, né? Chegou a hora de voltar, digamos, às origens, né? Aquilo que você aprendeu na faculdade, que é ser professor de educação física. Como é que foi para você, digamos, mudar a chave, deixar de falar só de voleibol e poder passar para os alunos aí outras modalidades esportivas também? Olha, Bob, foi desafiante. Foi desafiante, como eu sempre digo, a vida é feita de desafios, mas eu tenho que sobreviver e eu não posso fugir. Eu não posso fugir, mas foi interessante, porque na época do voleibol, desde Blumenau, inclusive Pomerode, era sempre voleibol feminino, era menina, dando treino, e muitas vezes o treino na base é uma aula de educação física, querendo ou não querendo, às vezes para suprir uma carência de alguma situação que não era apresentado na escola, uma coordenação motora. Tem toda uma fundamentação científica, né? Isso, toda essa fundamentação, mas foi bom. O desafio foi grande, trabalhar com meninos também, turmas maiores, porque às vezes o treinamento de voleibol é 16, 18 meninas no máximo, e às vezes hoje eu pego turma de 30, 35 alunos, e também a situação de material, né? Material, às vezes tu não tem, que nem no vôlei, uma bola por atleta, daí tu tem que começar a pensar o que eu vou fazer agora, que forma eu vou poder dar uma aula com uma qualidade mínima, com menos material do que pessoas. E você vê que os alunos hoje em dia, nas suas funções, eles realmente se interessam por esporte? A maioria se interessa. Não vou dizer que dentro de uma aula de educação física não tem aqueles alunos que não é que fazem corpo mole. Às vezes eu tenho que saber o porquê que faz o corpo mole. Às vezes é por vergonha de não saber jogar um futebol, ou de chutar uma bola, ou de jogar um basquete, de dar um toque no vôlei, daí começa um pouquinho de preguiça, e às vezes tudo aquilo que é mais fácil é melhor de fazer. Então eu vou ficar parado, eu vou lá pro final da fila. Tem aqueles que têm um corpo mais avantajado que nem eu, né? Não, mas eu vejo que isso aí não é problema. E um dos papéis também do professor de educação física é encorajar, como até eu sei que tu brincou nisso aí, mas encorajar a fazer. Eu falo muito para os alunos, que eu pergunto para ele: é proibido errar? Alguma vez o professor falou que é proibido errar? Não. Todo mundo fala não é proibido errar. O professor só não gosta é que erre na zoação, na brincadeira. Tu pode errar à vontade, mas pelo menos tu tenta. E se eles tentarem, uma hora vai conseguir, mas quando for tentar de novo, de repente não vai conseguir. É a situação do erro e acerto, do sucesso. Exatamente. Como dizia um professor meu, só acerta quem não tem medo de errar. Então, E também isso aí me lembra o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt falava, todo mundo pensava, mas era sorte, porque ele era o rei da cesta de 3 pontos. Mas ninguém sabia que depois do treino ele ficava lá arremessando 200 bolas, fazia 200 arremessos de 3 pontos. Então, eu acho que isso aí não é sorte, não. Isso aí é perseverança e sucesso. É trabalho, é competência, lógico, dom, mas realmente tem inspiração, mas também tem transpiração. Não, tem transpiração. Muito da vontade mesmo. Então, nesse período, logo quando você se desligou aqui do projeto de voleibol, você foi para Blumenau, mas em 2016 teve o prazer de retornar à cidade de Pomerode, e você falou que foi um momento também muito legal, até porque você teve uma acolhida bastante especial, né, Arthur? Como eu já tive uma história aqui dentro de Pomerode, de 2008 a 2012, por causa do voleibol, eu já tinha meio que as portas abertas, porque as pessoas que julgam o meu trabalho, é claro que eu tenho minha consciência própria no meu trabalho, mas as pessoas julgam, e as portas ficaram abertas aqui em Pomerode para o meu trabalho. Tanto que, como tu bem falou, em 2016 eu assumi a vaga de professor concursado na Escola Amadeu da Luz, 40 horas, e quando eu cheguei na escola, a dona Karen, tipo assim, meio que... Eu falo para ela, dá risada, mas assim, meio que ela me deu na minha canela, dizendo que... Meu Deus, Arthur, ainda bem, Deus atendeu minhas preces, ainda bem que é você que vem substituir um novo professor, e agora eu posso me aposentar. Pouca pressão, né? Meu Deus do céu. Mas a vida é cheia de pressão para quem passou por Superliga, quem passou por N situações aí, é uma responsabilidade a mais. E eu, nos meus 40 anos, isso aí não é problema algum, mas eu tomei isso como uma responsabilidade maior, mas uma responsabilidade prazerosa, porque as pessoas já me conheciam também. E como é que é para você passar esses teus conhecimentos adiante para os teus alunos? Olha, é desafiante, Bob. É desafiante porque os alunos já vêm com uma carga
emocional de casa, e às vezes essa carga emocional não é das melhores, e às vezes eu tenho que respirar fundo, às vezes por causa de uma traquinagem de um aluno, por causa de uma atitude não tão legal, e às vezes eu tenho que puxar o aluno, às vezes se torna quase como um irmão mais velho, um pai assim, para tentar ajudar essa criança. Até porque, como você falou anteriormente, existem situações e situações, né? Eu acredito que na escolinha talvez seja um pouco mais fácil. Por quê? Porque as próprias alunas procuravam esse conhecimento. Já numa aula de educação física, não. Como faz parte da grade curricular, muitas pessoas não têm esse dom, não têm essa questão muito intrínseca dentro de si. E, como você falou, vai para o final da fila e tal. Então, realmente, deve ser desafiante poder fazer com que esses alunos também tenham a aula de educação física como algo prazeroso, né? Isso é verdade. E também porque a educação física não é puxando a brasa para o nosso lado, mas a educação física ela trabalha muito com emoções, é diferente do fora de sala de aula que todo mundo está sentado na sua carteirinha e que o professor quer falar e os alunos falam, e na educação física, querendo ou não querendo, é diferente. Às vezes tem uns embates, querendo ou não querendo, às vezes dá umas discussões, algumas brigas, no bom sentido, é claro, e o professor tem que estar ali mediando as situações para o bem comum e que os dois saiam amigos. Ainda mais num tempo de hoje, né? Como o mundo está tão competitivo, todo mundo quer ganhar a todo custo, né? Todo mundo quer ganhar a todo custo, e o fator complicante é diferente da nossa época, mas mesmo em Pomerode, muita gente fechado dentro de casa. E às vezes quando vai para jogos ou vem para educação física, ou as coisas, como eu falei anteriormente, que acontecem dentro de casa, acaba extravasando na adrenalina de um jogo de futebol, numa brincadeira, alguma coisa assim, que principalmente aquele que perde, às vezes não sabe perder, mas às vezes ele não tem culpa das situações que acontecem em casa e explode ali na hora. E como é que você vê essa evolução do ensino da educação física? Que eu me lembro que na nossa época, a gente é contemporâneo, né? Era aquela coisa, a menina vai jogar vôlei, menino vai jogar futebol. Hoje em dia, essa questão é muito mais trabalhada, toda a parte, como eu falei, a parte científica, a parte lúdica também, né, Arthur? Não, isso aí tem que ser ensinado, isso aí tem que ser repassado para eles. Até às vezes meus alunos, eu sou chato pra caramba com meus alunos, porque eles perguntam, professor, quando é que vai ter futebol? Professor, quando é que vai ter futebol? Professor, eu sou da área do vôlei, mas, professor, quando é que vai ter vôlei? Porque comigo tem que aprender basquete, vai ter que aprender handebol, vai ter que jogar punhobol, tênis de mesa, xadrez, e às vezes eu sou chato. Às vezes eu sou chato, mas eu sou um chato consciente, porque pelo menos quando for adulto não vai poder falar, pô, meu professor não me ensinou isso, ou pelo menos eu não tive aquilo na aula. Semana passada, semana retrasada, nós fizemos um trabalho sobre esportes radicais. A escola, o Amadeu da Luz, tem uma boa estrutura onde na maioria das salas tem televisão com acesso à internet, essas situações. Aí eu passava a parte prática, já puxava um vídeo do YouTube, meu Deus, isso é bang jump, meu Deus. Eles tiveram acesso à informação que teve uma pessoa que saltou de paraquedas da estratosfera. E, meu Deus... Félix Baumgartner. É essa figura mesmo. E assim, meu Deus, como é que o ser humano consegue fazer isso? E eles viram aonde? Dentro de uma aula de educação física. Então, é muito legal passar esses conhecimentos. E você me falava, né, que está tendo um boom, né, atualmente aí entre os alunos do basquete de rua, o basquete em trio, né? Sim. Conta como é que foi. Inclusive você andou passando para eles vídeo do Harlem Globetrotters, né? O pessoal ficou bastante alucinado com isso. Né? Foi bem interessante, porque dentro da matriz curricular do planejamento do bimestre contemplava o basquetebol. Aí comecei com o basquete tradicional, 2 cestas e tal, mas daí assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente também. Fora fugiu o tradicional. E daí fizemos o basquete de rua, que é comumente chamado, o street basquete, basquete de 3 ou 4, daí tu vai adaptando as regras, as situações. Mas a molecada começou a gostar bastante. Daí uma das partes do planejamento é que eles começassem a assistir também alguma coisa do basquete de rua. Daí passei para eles um jogo de basquete de 3 contra 3 com torcida, e eles já gostaram porque durante o jogo rolava som e eles
eles se familiarizaram com o som da galera. E também passei o Globetrotters, aquele basquete que é o basquete americano, aquele que eles dão show, e tudo que dá show a molecada adora, é um atrativo. Então eles ficaram alucinados com isso. Não, ficaram alucinados, alguns gostavam mais, uns assim ficavam meio ressabiados. Às vezes aqueles que não gostavam de futsal, de vôlei, meu Deus, se encantam pelo basquete, eles começam a se achar no esporte ou pelo menos na atividade física. Para você ver como o esporte aproxima as pessoas e como o esporte tem essa questão também de poder prender a atenção. E quem gosta de esporte, geralmente também, não fica só numa modalidade, né? Gosta dos esportes aí de maneira geral. Para finalizar, Arthur, a nossa conversa, a gente podia ficar aí até meia-noite conversando sobre diversos assuntos, mas como é que você vê o futuro do esporte aqui na cidade de Pomerode, principalmente o voleibol, né? Que é a tua área de atuação, que você teve contato durante tanto tempo? Olha, o esporte, Bob, na minha concepção, ele começa numa boa aula de educação física, com profissionais sérios, competentes, que as escolas devem ter, com recurso, material físico principalmente, e porque depois, quando começa a definir os gostos pelas modalidades esportivas, aqui em Pomerode nós temos o futsal da PF, nós temos o atletismo com o professor Chico, temos o voleibol também já enraizado há 18 anos com o professor Maneca. Temos que ter profissionais sérios e competentes aqui. Tendo isso aí, mas também tem muita participação da família. A família tem que empurrar, a família não pode ficar aprendendo. Sinceramente, eu venho de uma cidade, como nós falamos, eu venho de Florianópolis, capital do estado, a região da Grande Florianópolis, 1 milhão de pessoas. Vim para Blumenau, uma cidade que tem 300 e poucos mil habitantes, e Pomerode tem 30 mil habitantes. E às vezes eu sei que é diferente hoje da nossa época, de questão de violência, de perigo, mas eu ainda acredito que, principalmente durante o dia, não se pode prender muito as pessoas dentro de casa, os filhos dentro de casa com medo de assalto. Infelizmente, nós estamos inerentes a isso, mas que tipo de cidadão nós vamos estar formando se daqui a pouco, depois do ensino médio, o aluno tem que ir para Blumenau para estudar? E aí? Ele vai estar preparado para esses perigos da vida? É complicado, né? Tá certo, a gente agradece imensamente a sua presença aqui no programa Contra-Ataque, Arthur, foi muito enriquecedor. Quem não conhecia um pouco da história dele, pôde conhecer o trabalho que ele realiza frente ali na Escola Amadeu da Luz, né? Parabéns pela tua trajetória, que você possa continuar aí atingindo seus objetivos, principalmente divulgando o esporte e levando a cada vez mais pessoas. Obrigado. Eu que agradeço, sucesso a todos e prestigiem sempre o programa do nosso amigo Bob. Tá certo, obrigado. Arthur Gever falando aí sobre voleibol aqui no programa Contra-Ataque, esse bate-papo semanal que você só acompanha aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Programa Contra-Ataque que se encerra nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença e também o carinho e a audiência de todos aqui no programa Contra-Ataque dentro da TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.